Formação de mudas e cacaueiros. A formação de mudas em viveiros facilita os cuidados com as plantas. Com isso, o produtor terá vantagens futuras como vigor e uniformidade dos cacaueiros, menor número de falhas na lavoura e antecipação da fase produtiva das plantas. Construindo um viveiro de mudas. Para construir um viveiro, devemos ter os seguintes cuidados. O local deve ser plano ou levemente inclinado, de fácil acesso, próximo de fonte de água e da área de plantio dos cacaueiros e livre de inundações. Materiais: trena ou escala, facão, enxada, cavador, cipó ou arame, mourões de 2,5 metros, varas de 2,5 metros e folhas de palmeiras. Para a formação de 1 hectare de cacaueiros, o viveiro deve medir 5 metros por 7 metros, totalizando 35 metros quadrados, ficando o maior comprimento no sentido norte-sul. Marque no terreno os pontos para a colocação dos mourões. A distância entre eles deve ser de aproximadamente 2 metros. Abra com um cavador um buraco de 20 centímetros de boca por 50 centímetros de profundidade para fincar o mourão. Coloque os mourões em toda a área do viveiro. Coloque as travessas entre os mourões, amarrando com cipó ou arame. Agora coloque as varas cruzando as travessas, amarrando com cipó ou arame. Coloque as folhas de palmeiras sobre as varas, amarrando com cipó ou arame para cobrir o viveiro. As folhas devem ser colocadas de modo que deixem passar 50% de luz para o viveiro. Os canteiros devem ter até 1 metro de largura, deixando-se um espaço de meio metro entre eles e uma passagem central com 1 metro de largura para facilitar a circulação. Agora amarre as travessas nos esteios na parte lateral do viveiro para a colocação das folhas que protegerão as mudas da ação de ventos, do sol e da entrada de animais. Preparo do terriço. Materiais: enxada, facão, carrinho de mão, pá e peneira. Escolha o local perto do viveiro para a coleta da terra, de preferência em área de mata, onde o solo seja de boa qualidade, rico em matéria orgânica. Limpe o terreno retirando pedras, plantas invasoras e restos vegetais. Cave até a profundidade de 20 centímetros. Transporte a terra para perto do viveiro. Peneire a terra para retirar as impurezas. O terriço deve ser usado imediatamente, caso contrário, deverá ser coberto até que venha a ser utilizado. Enchimento dos saquinhos. Materiais: terriço, sacos plásticos, carrinho de mão, regador, pazinha e pedaço de tubo de PVC. Para encher os saquinhos, é importante executar as seguintes orientações. Utilizar saquinhos tipo padrão, 28 centímetros de comprimento por 38 centímetros de boca, com furos no fundo para facilitar a drenagem e evitar que as raízes dobrem no seu interior. Coloque o tubo de PVC dentro do saquinho e introduza no monte do terriço. Retire o tubo do saquinho. Bata o saquinho levemente no chão para acomodar o terriço. Complete o saquinho com terriço até a altura de 2 a 3 centímetros da boca. Pode-se completar o saquinho com pó de serra curtido. Preparo das sementes para semeadura. Materiais: frutos de cacau, pó de serra curtido, cutelo, que é um meio facão não amolado, regador. Quebre o fruto usando o cutelo, com cuidado para não ferir as sementes. Retire as sementes do fruto. Coloque as sementes no pó de serra. Esfregue as sementes com as mãos até retirar toda a polpa. As sementes cortadas devem ser eliminadas. Semeadura. Enterre a semente no terriço com a ponta mais larga voltada para baixo, pois é daí que sairão as raízes da muda. Em caso de dúvida sobre a ponta mais larga, coloque a semente deitada. Após o plantio, regue os canteiros com água limpa. Faça isso sempre que for necessário.